Oi gente, então, como eu tinha falado no outro vídeo, eu estou fazendo alguns vídeos mostrando exemplos de algumas postagens de práticas de ensino. No momento eu tenho a prática de ensino Introdução à Docência, as duas postagens, a de observação e projeto, as duas postagens que já foram avaliadas, e a prática de ensino Integração Escola e Comunidade que está em andamento, porque só corrigir a postagem 1, ainda não enviei a postagem 2. Então, eu vou começar fazendo os vídeos da prática de ensino e introdução à docência, que eu fiz em 2022. E quando eu fiz, eu tirei 10, tanto na postagem 1 como na postagem 2. Eu já enviei o vídeo para o YouTube da postagem 1. Agora eu vou fazer outro vídeo mostrando um exemplo, que foi o meu trabalho, da postagem 2, que fez eu tirar 10. A postagem 2, ela é um pouco mais livre do que a postagem 1, porque a postagem 1, ela era o seguinte, eles davam 13 textos no livro texto, você tinha que ler e fazer reflexões sobre os 13 textos. E a Unip já fornecia aqueles 13 textos, você só tinha que fazer a reflexão daqueles 13 textos. Na postagem 2 é um pouquinho mais fácil. A Unip pede para você pegar um texto da internet, pode ser de um autor desconhecido, ou um autor conhecido, ou um autor que você gosta de ler, você pegar um texto desse autor, colocar no trabalho e depois fazer uma reflexão daquele texto. Só que tem um porém, o texto ele tem que estar relacionado com a área da educação, primeiramente, e a outra coisa é que o texto não pode estar no livro texto da Unip, então tem que tomar cuidado, porque são 13 textos, a Unip coloca 13 textos, vocês têm que tomar cuidado na hora de pegar o texto, vocês viram um texto legal na internet, vocês não podem colocar um texto que já está lá no livro texto, porque seria uma repetição e você acabar fazendo uma reflexão igual, né? Então, eles pedem um texto que não esteja lá no livro texto, um texto fora que você goste de algum autor e que dê para relacionar com a área da educação, porque não adianta nada pegar um texto aleatório que não dá para relacionar com a área da educação, porque esse é o princípio de tudo, é o princípio do trabalho. Vamos lá. A capa é a mesma coisa, não tem segredo. Logo da Unip, o curso que vocês fazem, no caso eu faço licenciatura em Letras Português e Espanhol. Se vocês fazem História, Geografia, é só colocar licenciatura em História, licenciatura em Geografia. Prática de ensino, o nome da prática, a prática de introdução à docência. Postagem 1, atividade 2. Por que é postagem... no caso é postagem 2 aqui, né? Postagem 2, atividade 2, desculpa aí. Quando é postagem 1, vocês colocam postagem 1, atividade 1. No caso aqui é postagem 2, atividade 2. Aqui é o título que a Unip dá. E só para avisar, esta capa também tem um modelo dentro do manual. Então, eu só estou seguindo o manual da Unip, o que a Unip pede para colocar. Então, o título é o que a Unip pediu para colocar, reflexões referentes ao texto selecionado. O que é o texto selecionado? O texto que você escolher na internet. Seu nome, seu RA, seu polo e o ano. Eu coloquei 2022 porque, como eu falei, eu fiz em 2022. Agora vamos para o sumário, né? Eles pedem sumário nessa postagem. Aqui eu coloquei no título, no tópico 1, eu coloquei texto selecionado, aí eu coloquei o nome do texto, o título do texto. E aqui a 2 eu coloquei reflexões referente ao texto selecionado. E embaixo eu coloquei as referências. As referências dessa vez é da onde você tirou o texto. Da onde você tirou o texto. Ou do que você usou para criar a reflexão, né? No caso, eu só coloquei na época, eu só coloquei o site que eu retirei o texto. Então, texto selecionado, aluno computador, de Rubem Alves. Eu coloquei o nome do autor e coloquei o título do texto. Aqui, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, gente? Eu fiz um copia e cola, tá? Sobre o texto. É um texto na área da educação, aborda principalmente aquela questão de aquela educação, como é que se diz, passiva, que o aluno só tem que memorizar tudo. Ele tem que literalmente ser um computador, ele tem que memorizar tudo e no final ele não aprende de verdade, porque ele só está memorizando e depois ele nem lembra, né? Então é mais essa questão que eles abordam, que esse aluno, que era memorioso, que ele meio que decorava tudo, ele era um fenômeno na sala porque ele decorava fórmula, todo mundo queria ser que nem ele, porque ele decorava tudo que você podia imaginar. Só que um dia, quando ele foi, né, ele ganhou uma medalha, né, e uma bolsa, uma moça perguntou pra ele uma pergunta e ele já estava super confiante, né,
E ele pensou assim, eu vou acertar. Tudo que você perguntar, eu vou acertar. Só que ela perguntou, de tudo que você tem memorizado, o que mais te comove? Ela perguntou isso e ele não soube responder, e aí ele pifou, porque ele era como ele era nada mais nada menos que uma máquina, né? Então é isso que eles falam sobre a questão do aluno acabar virando uma máquina, porque muitas escolas abordam isso, né? Que aprender e memorizar é a mesma coisa. O que eu não acho que é a mesma coisa, mas tem escola que acredita isso e que defende isso, que para o aluno aprender ele tem que memorizar tudo, tem que saber tudo como se fosse um computador. A memória, para mim, para você decorar tudo no mínimo, a memória tem que ser de computador, né? Por isso que eles abordam a questão da memória, de computador, como se ele fosse uma máquina, porque a única coisa que faz você lembrar de tudo é se você for uma máquina. E a única vez que perguntaram para ele, não perguntaram uma coisa, por exemplo, uma fórmula, ou quanto é isso, é mais isso, não fizeram perguntas assim. Ela fez uma pergunta subjetiva, né? De tudo que ele memorizou, o que mais comoveu ele, o que ele mais gostou. É uma pergunta muito subjetiva, que parte para a parte emocional, né? O que você mais gostou, o que mais te comoveu. Então, por isso que ele ficou em silêncio, porque era uma pergunta que ele não sabia responder e que ninguém nunca fez para ele, porque não era uma pergunta exata, digamos assim, era uma pergunta que você teria que pensar, refletir. E tecnicamente a escola que ele estudou e ele não tinha esse pensamento, eles não procuravam pensar, né? Não formava alunos críticos. Formava alunos que tinham o princípio de memorizar e lembrar de tudo. E não exercitava essa parte de você refletir, pensar e criticar. E eu peguei esse texto porque eu gostei, mas vocês podem pegar qualquer outro texto, eu peguei esse, que eu vi na internet e eu gostei muito. E eu coloquei o texto todo. Esse texto, como eu falei, eu copiei e colei. É exatamente o texto, porque eles pediram para colocar o texto selecionado, copiado e colado e colocar o nome do autor. Eu coloquei o nome do autor. Se vocês não têm, se vocês pegarem o texto e não tem o autor, vocês colocam o autor desconhecido. Aí aqui, reflexões referentes ao texto selecionado. Aqui eu fiz as reflexões do meu texto. Caso vocês queiram ler o texto, eu vou dar uma passadinha aqui mais calma para vocês conseguirem ler o texto, né? Caso vocês queiram ler esse texto aqui. Faz muito tempo que eu fiz esse trabalho até. Eu nem sei como eu ainda lembro de algumas coisas. Aí aqui eu coloquei o texto, a reflexão que eu fiz sobre o texto. O que eu compreendi sobre o texto, relacionei com a área da educação. E encerrei aqui. Aqui eu coloquei as referências da onde eu tirei esse texto. E onde está disponível o site, e que dia e ano que eu acessei. E o mês também. Só isso, gente. Na postagem 2 é isso. O trabalho é menorzinho. Eu fiz 6 páginas. Eu não lembro quanto era o limite de página. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo lendo o manual com vocês e interpretando cada postagem, cada coisa. Eu vou fazer. Vou pensar em fazer um vídeo assim. Só que aí, em vez de abrir meu trabalho, eu vou abrir o manual. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho do trabalho. Mas aqui já vai ficar um vídeo de exemplo de como desenvolver seu trabalho, uma sugestão. Eu tirei 10 nessa postagem. Então é isso. Na postagem 2 não tem muito segredo. É o tópico, são os tópicos e você colocar. E o sumário, né? Eu não sei se eu faço um vídeo qualquer dia de como fazer um sumário automático. Só que aí vai ser mais trabalhoso, eu vou ter que fazer do comecinho, né? Como faz o sumário automático no Word. Mas por enquanto é isso, essa é a intenção do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.